Olá, bom dia. Bom dia, pessoal dos nossos terceirões aí. Tudo tranquilo? Vamos lá, galera. Mais uma quinta-feira aí de guerreiro para todo mundo, né? E, meninos, vamos lá, né? Nós estamos finalizando o estudo da física ondulatória, né? Galera. Então, o que nós fizemos, né? Na aula passada, a gente, né, começou a desenvolver, né, o estudo da acústica, não é isso? Em especial, né, nós combinamos que tudo quanto é som que tu escuta, né, cara, qualquer barulho, qualquer ruído, né, está relacionado com três propriedades. É a altura, a intensidade e o timbre, não é assim? Então, tudo quanto é barulho que você escuta, né, você vai se nortear, né, diferenciar esses sons através dessas três propriedades. Então, quando a gente fala em propriedades físicas do som, nós falamos que, né, a altura, não é isso? A intensidade do som e o timbre. Beleza? Tá. Cara, altura, intensidade e timbre, não é isso? E, galera, ficou meio deslocado aqui, tá? Mas olha só, então, você tem a altura, deixa eu trocar a câmera aqui para vocês verem melhor, tá? Você vai ter a altura, intensidade e timbre. Então, qualquer som que você escuta, né? Tudo que você escuta tem a ver com esses três elementos aí, né? A altura, galera, nós vimos, né? Que ela tem a ver com o quê? Com a frequência, não é assim? Então, a altura de um som, ela é uma propriedade que está relacionada com a frequência, né? Tá, beleza. E nos permite diferenciar sons graves de sons agudos, não é isso? Quem tiver alguma dúvida é só chamar no bate-papo, hein? Deu uma recordação? Tá, então, quando a gente pega a frequência de um som e divide pela frequência de outro, nós temos o que o músico chama de intervalo, né? Então, comparar dois sons em termos de altura, né, é você dividir a frequência de um pela frequência de outro. Alguns intervalos são famosos e o Enem já cobrou. Por exemplo, quando eu pego a frequência de um som e divido pela frequência do outro e vejo que o resultado dessa conta dá 1, eu falo que esses sons são uníssonos, né? Tá? Eles são o mesmo som. Quando eu divido a frequência deles e vejo que o resultado dá 2, eu vou falar que esse som aqui, um tem frequência que é o dobro da outra, né? Ou seja, eu vou falar que um som, ele é o quê? Ele está 1/8 acima, tá? E aí existem outras, né? Praticamente infinitos intervalos. Existem basicamente infinitos intervalos aí, você tem tom maior, tom menor, semitom, e a não ser, galera, que você queira ser músico, mexer com música aí, você não vai se preocupar, né, em gravar esses intervalos aí. Mas, cara, em geral, cara, quando o Enem já te pediu intervalo de frequências. Se o Enem te pedir intervalos de frequências, basta você dividir um pelo outro, tá? E aí, alguns intervalos têm um nome especial. Então, tem alguns intervalos aí que tem um nome especial aí. Você não precisa decorar isso, tá? Beleza? Cara, os intervalos mais comuns que o Enem já cobrou, cara, foi o quê? O uníssono, tom maior, tom menor, tá? A oitava e o semitom. Que diabo é isso, hein? Vou explicar agora para vocês. Vamos lá, cara. Quem tiver alguma dúvida, é só chamar no bate-papo aí, hein? Ó, o bate-papo tá aberto. Tá, então, o que é intervalo, cara? Intervalo na acústica significa você dividir dois sons. Eu vou colocar dois sons aqui no quadrinho. Eu coloco um com frequência de 600 Hz, tá? E o outro com frequência de 300 Hz. Beleza, na hora que eu divido isso aqui, o resultado deu 2. Esse intervalo é um intervalo famoso. Se eu chamar esse som aqui de som A e esse som aqui de som B, isso aí está te dizendo que a frequência do A é 2 vezes maior do que a do B. Cara, quanto maior a frequência, mais agudo é esse som, né? Eu digo que se comparado ao som B, o A tem o dobro de frequência, ou ele está 1/8 acima, tá? Cara, esse é o intervalo comum que aparece pra gente. Tá? Se o resultado der outro valor, tá? Ele também pode ter um nome especial.
E a não ser que você queira ser músico, tá? Vai prestar para piano clássico aí, por exemplo, você não precisa decorar isso aqui, não. Então, quais são os intervalos mais famosos que a gente tem, cara? Os intervalos mais famosos aí. Vou colocar aqueles que o Enem já cobrou, tá? Então, vou colocar aqueles que o Enem já cobrou de vocês, tá? Mano, se o intervalo for 1, cara, o intervalo for 1, o que significa? Ou 1 para 1. Intervalo 1 ou 1 para 1, isso aí te diz, cara, que os sons têm o quê? Esses sons têm a mesma frequência, tá? Então, ó, tocou a corda solta do violão, deu 82 Hz. Bateu no diapasão, também deu 82 Hz. Se dividir a frequência de um pela frequência do outro, deu 1. A gente diz que esses dois sons são uníssonos. Tá, beleza? De boa? Agora, mano, vamos lá, hein? Tá? Existe um intervalo chamado de oitava, que não tem nada a ver com o número 8, tá? Oitava não tem nada a ver com o número 8, é um intervalo de 2. Então, quando eu divido duas frequências e o resultado dá 2, eu digo que o intervalo é chamado de oitava. Sempre que eu comparar dois sons, ó, tocou a cordinha, deu 82. Fez uma nota ali, deu uma frequência de 164. Cara, quando eu dividir 164 por 82, vai dar 2. Eu digo que um som tem o dobro de frequência do outro. Eu digo que o som do A, né, tem metade da frequência do B, ou o B tem o dobro da frequência do A. Eu vou dizer que o B está 1/8 acima do som A. Então, quando ele te pedir para ir 1/8 acima, significa você dobrar a frequência. Lembraram isso aí? Tranquilo? Cara, quando dois sons, né, tem um intervalo de 2, um tem o dobro de frequência do outro, eles recebem o nome da mesma nota musical. Tipo, você falar que o som A é um Mi, o som B também é um Mi, tá? Só que o Mi de um tá o quê? Com o dobro de frequência do outro. Alguma dúvida aí, senhores? Alguma dúvida? Dívidas, decepções amorosas? Tudo certo aí? Tranquilo? Cara, vamos lá. Assim, ó. Ó, rapidinho, galera. Vamos lá. Qual é o intervalo entre a corda 5 e a corda 3? Olha para esse exercício rapidinho aí, hein? Qual é o intervalo que está rolando entre a corda 5 e a corda 3? Ninguém responde, não? Qual o intervalo que está tendo entre a corda 5 e a corda 3? Cara, assim pode cair no Enem, tá? Ó, corda, frequência. Corda 5, tem frequência de 110. E a corda 3, frequência de 196. É a razão entre o 5 e o 3. Então, eu tenho que pegar a frequência do 5 e dividir pela frequência do 3. Se fosse a razão, né, fosse o intervalo entre a corda 3 e a corda 5, era dividir a frequência do 3 pela frequência do 5. Como ele pede o intervalo entre a corda 5 e a corda 3, intervalo de frequências é nada mais, nada menos do que a divisão. É você dividir as frequências. Bora, galera. Dá para dividir, né? Dá. Dá para dividir, né? Você vai dividir, cara, por 2 em cima, vai ficar 55, por 2 embaixo, 98. Esse é o intervalo de 5 sobre 98. Cara, um intervalo te diz quantas vezes um som é mais, né? Mais agudo que o outro. A Nicole, professor, tinha que ser o contrário. Ô, Nicole, tem a ver com a ordem cronológica, tá? Razão entre o salário da Nicole e o salário do Sostag. Tradução. Divide o salário da Nicole pelo salário do Sostag. A Nicole é uma médica, né? Vai ganhar 30 mil reais aí, começo de carreira, né? E eu ganho 5 mil reais, já estou no final de carreira. Ela ganha 30, eu ganho 5. A razão entre o salário da Nicole e o meu é pegar os 30 dela e dividir pelos 5 meu. Dá 6. Ela ganha 6 vezes mais do que eu. Aí você fala, nossa, professor, não é pouco demais, né? Tanto que ela estudou aí, né, para ser médico, né? É pouco mesmo. Vamos lá. Se for o contrário, a razão entre o salário do Sostag e o salário da Nicole. Aí você divide os 5 meu pelo 30 dela. Então, aqui, ó, Nicole, ó, não é assim, né? Você vai na ordem aqui, ó. Qual o intervalo que rola entre a corda 5 e a 3? Tradução.
Intervalo, Nicole, é uma divisão, é uma razão. Então, a tradução disso é qual a divisão entre a frequência da corda 5 e a da corda 3? Aí você pega a frequência do 5, porque ele veio primeiro no texto, e divide pela frequência do 3, tá? Esse número aí vai dar um número menor do que 1. Aí está dizendo quantas vezes a corda 5 é mais grave do que a corda 3. Se confundiu aí, Nicole? Alguma dúvida aí? Tranquilo? Se a corda 1 está aproximadamente 2 oitavas acima da corda 6, qual a frequência da corda 1? Mano, a corda 1 está 2 oitavas acima da corda 6. Então, vamos pegar a frequência do 6, que é 82. Quando ele fala em oitava, não tem nada a ver com o número 8, não, tá? É por causa das notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aí a próxima é um dó de novo, tá? O cara que inventou as escalas musicais, a escala musical, na realidade, né? Para você ir mudando as notas, você vai, né? Mudando ela em intervalos específicos. Então, cara, 2 oitavas acima, 1 oitava seria o dobro da frequência. Como ele está 2 oitavas acima, eu vou ter que dobrar de novo, tá? 2 oitavas acima, eu vou dobrar de novo. 82 vezes 2, 164. Tá? E o dobro de 164, 328. A Nicole tá falando, professor, eu toco violão, e é assim. Não, calma. Ô, Nicole, peraí, vou brigar não, amiga. Ô, Nicole, tá. Quando você fala em, tá? A altura tem a ver com o tom. Aí na escala musical você sempre vai aumentando o tom, tá? Aí sempre os intervalos na escala musical são maiores do que 1, tá? Aí sim, você divide a frequência do grande pela frequência do pequeno. Beleza? Mas pode ficar tranquilo, ô Nicole. As duas te dão a mesma informação, tá? Aqui eu colocar 98 sobre 55, seria, Nicole, eu dizer para você quantas vezes a corda 3 é mais aguda do que a corda 6. Eu dividi, fazer o contrário, igual mandou o texto aqui, tá? É dizer quantas vezes a corda 6 é mais grave do que a corda 3. É dar a mesmo, Nicole, tá? É porque, para você que mexe com música, que estuda teoria, você sempre vai aumentando o tom. Então, os intervalos sempre são maiores do que 1, tá? Então, meninos, olha, vamos lá. Na física, se te pedir um intervalo entre duas frequências, é dividir uma pela outra, tá? Alguma dúvida aí? Bora! Beleza? Cara, tá. Esses outros intervalos também já caíram no Enem, porém na prova de matemática. Esses outros intervalos já caíram no Enem, só que, mano, eles caíram na prova de matemática. Cara, aí tem a ver com PG, né, que você vai multiplicando. Mas aqui não tem que decorar não, viu, galera, tá? Existe um intervalo na música chamado tom maior. Que diabo é isso? Se eu dobro a frequência, eu tenho um Lá de 440 Hz. Eu vou dobrar 880 Hz, também é um Lá. Só que é um Lá mais fininho, tá? Então, na música, tá? Aumentar um tom maior significa você multiplicar por 9 e dividir por 8. É deixar o som só, tá? Um pouquinho mais fino. E dependendo da nota, quando tu dá um tom maior, você vai lá e afina ela só um pouquinho, ela vira a próxima nota musical. Aí a Nicole vai entender isso aí depois explicar pra gente, porque tem várias escalas, tá? Tem escala maior, tem várias escalas, tá? O tom menor é um intervalo, meninos, olha, mais sutil, tá? Enquanto um é 9 para 8, multiplico por 9, divido por 8, o tom menor é 10, 9. Eu multiplico por 10 e divido por 9. O Enem já te explicou. O Enem falou, mano, o intervalo chamado tom menor é 10 sobre 9. Aí ele te dava uma frequência e te perguntava qual seria a frequência do som que está 2 tons menores acima dela. Aí você multiplica por 10, divide por 9, respira, multiplica por 10, divide por 9. Ou o Enem já te explicou o que é um tom maior, 9 sobre 8, e um tom menor, 10, 9.
Aí o Enem fala, te dá a frequência de uma nota musical e te pergunta qual é a nota que está um tom maior e um tom menor acima dela. Aí você multiplica por 9, divide por 8, deu um tom. Multiplica por 10, divide por 9, deu outro tom. Assim? Tá? Mas o Enem te explica. E o semitom, cara, né? Lembrando que 10, 9, ó, 10 para 9. O semitom é 16, multiplico por 16 e divido por 15. Ou 16 para 15. Tem que decorar isso? Não. Cara, quem vai mexer com música aí sabe isso aí, tá? E tem vários outros. Tem bemol, tá? Sustenido, tem um monte de coisa aí. A sétima. Ou seja, meninos, olha, esses intervalos aí, tá? Todos eles já caíram no Enem, na prova de matemática, tá? Cara, a gente tem um de oitava, só que é a segunda aplicação do Enem. Tá. Para quem mexe com música, as notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, cara, elas obedecem essa lógica aí, tá? Mano, ó, quem inventou a escala maior, tá? Mano, o que você faz? Mano, você pega uma nota musical e vai o quê? Vai o quê? Vai afinando ela, tá? Por exemplo, galera, ó, vou sair de uma frequência aqui. Vamos supor que 132 Hz é um dó. O que seria um som que está uma oitava acima? Alguém responde aí, hein? Alguém responde no bate-papo. Eu falo assim, ó, mano, 132 Hz nós vamos padronizar que é um dó. Então, qual que é a nota, qual é a frequência da nota que está uma oitava acima? Bem, tem ninguém essa aula aqui, eu tô falando sozinho. Uma oitava é você pegar isso aqui e multiplicar por 2. Ah, beleza. Então, 132, se eu dobrar, ó, vai dar 264 Hz. Como esse cara tem o dobro desse, ele está uma oitava acima, ele recebe o mesmo nome. Então, se esse cara aqui é um dó, o outro com dobro de frequência também é dó. Se eu dobrar de novo, vou ter outro dó, tá? E eu vou deixando o som mais fininho, tá? Pra quem mexe com música, fica varrendo várias frequências. Alguma pergunta aí, Vinícius? Agora, galera, na escala maior, o aumento é progressivo. Eu acho que é assim. Ajuda aí, Nicole. Como é que você faz? Acho que é assim, ó. Tom, tom, semitom. Aí depois, tom, 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 semitom. Acho que é isso mesmo, tá? Então, na escala maior, quando você vai passar do dó pro ré, você vai dar um tom maior. Que diabo é isso? Qual que seria a frequência? Qual que seria a frequência dessa nota aqui? O Enem já te pôs para fazer essa conta. Só que o Enem explicava que era um tom maior. O Enem explicava que era um tom maior. Ou eu tenho a frequência desse ré. Se eu der um tom menor, um aumento mais suave, ele vai virar a nota mi. Já teve questões no Enem dele te dar uma nota tipo ré e perguntar qual que é a frequência desse cara aqui do mi. E falar que ele está um tom menor acima no degrau. Tá? Meninos. Agora, se você der um aumento chamado semitom, você sai dessa nota mi e vai para o fá. Cara, se você aumentar um tom maior, você vai para o sol, um tom menor para o lá, outro tom maior volta para o si, e se der um semitom, vai para o lá. Cadê a Nicole? Você tá aí, Nicole? Tá certo isso aí? Nicole, dá uma ajuda para nós aí, você que mexe com música. Você não tem que decorar isso não, mano. O Enem te explica lá e você tem que saber fazer a conta, parceiro. Cadê Nicole? Nicole, você tá aí? Nicole, ajuda nós aí. A escala é essa mesmo? Confere aí se tá certo, Nicole. Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Vê se é isso mesmo. Escala maior. Escala maior. Mano, você não tem que decorar, não. A não ser que você vai mexer com música aí, música clássica, tá? Ô, meninos. Tá, beleza. Quando ele te pedir para dar um tom maior, significa pegar a frequência desse cara, multiplicar por 9 e dividir por 8. Se ele te pedir para dar um tom menor, significa pegar essa frequência aqui, multiplicar por 10 e dividir por 9. Cara, é complicado a conta aqui, cara, tá? Se ele te pedir um semitom, tu multiplica por 16 e divide por 15. Se ele te pedir um tom maior, vezes 9, dividido por 8. Tá? Os números são esses mesmo, Nicole. Se a ordem estiver certa, é essa mesmo, tá? Os números são esses porque eu tirei lá do Enem.
Cara, tom menor, multiplico por 9 e divido por 10. Tom maior, multiplico por 9 e divido por 8. E o semitom vezes 16 sobre 15. Pode fazer essa conta aí, ó, tá? Sai do 132, faz essa conta aí se tiver à toa aí, ó, tá? Mano, eu vou valendo sua aula que vai bater lá em cima quando você fizer todos esses tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Quando você fizer todos esses aumentos, vai dar o dobro de frequência. E segue o baile. Então tá aí, meninos. Alguma dúvida aí? Tudo tranquilo? Fechou? Então tá aí, tá? Agora, galera, vamos para a altura. Vamos para a altura do som, tá? Vamos para a altura do som. Porque, mano, ó, a altura do som, né, ela tá relacionada com frequência, grave e agudo. E tem uma outra propriedade chamada de quê? De intensidade. A intensidade do som, cara, ela tem uma relação diferente. Então, a intensidade do som, cara, ela vai te permitir diferenciar som forte de som fraco. Então, enquanto a altura te permite diferenciar sons graves de sons agudos, a intensidade, ela vai te permitir fazer a diferença entre sons o quê? Sons fortes, barulhentos, né? E sons fracos, tá? Então, a gente já combinou que a intensidade tem relação com o quê? Com a amplitude da onda, né? Uma onda com amplitude alta transporta mais energia, uma onda com amplitude baixa transporta menos energia. Se eu fizer o desenho de duas ondinhas aqui, tá? Ó, som A, beleza? Agora, outra onda aqui, ó. Aqui eu tenho o som B. Mano, quando você pega a altura de uma barriguinha dessa, isso aqui a gente chama de amplitude, não é assim? Então, quando eu vou medir a altura de uma barriguinha, né? Eu tenho a amplitude, não é isso? E, cara, a amplitude, ela nos informa se a onda está transportando muita ou pouca energia, não é assim? Então, a amplitude, cara, ela dá uma informação importante para a gente. Ela está relacionada com a propriedade chamada de quê? De intensidade, tá? Meninos, ela vai permitir com que a gente diferencie som forte de som fraquinho, tá? Já combinamos que quanto maior a amplitude, né, de uma onda, mais forte é o som. Mas isso aqui é a caixinha de som tocando, isso aqui é uma outra caixa tocando. O som B é, entre aspas, mais barulhento. O nome técnico é mais forte ou mais intenso. Quanto menor a amplitude de um som, você vai dizer que o quê? Que mais fraco esse som é. Mais fraquinho é mais discreto, não é assim? Ou som menos intenso. Até aí eu já tinha comentado com vocês. Qual é a novidade aí? A novidade é que a intensidade do som, ela vai pagar pau, ela vai depender de dois fatores. Então, a intensidade do som, ela depende de dois fatores. Quais são esses fatores? Isso aí o Enem já cobrou. Primeiro, vai depender da potência da fonte sonora. Potência. Primeiro fator que entra na festinha é a potência da fonte sonora. Então, quanto mais potente, né, é a fonte sonora, mais intenso é o som. Mais forte esse som é. O segundo fator, cara, é a distância que você se encontra dessa fonte. Tu pega uma caixinha, tums. Quando tu vai afastando ela do seu ouvido, o som vai ficando mais fraco, menos intenso, né? Porém, a relação entre a intensidade e a distância, ela tem um quadrado envolvido. Galera, tá? Quanto maior for o quadrado da distância, cara, mais fraco o som vai ficando. Então, a intensidade do som, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, meninos, olha, ó, coloca esse item C aí no seu caderno, hein? Coloca o item C aí no seu caderno. Dá um print aí, galera. Dá um print, ó, anota no cantinho. Deixa eu tentar mudar essa câmera aqui. Dá um print aí, Rapidovski. Quem puder dar um print aí. Bora? Deixa eu trocar a câmera aqui que eu acho que fica melhor, galera. Tá aí. Pronto. Então, enquanto, né, cara, a altura me diz que o som é grave ou agudo, a intensidade me diz se ele é barulhento ou se ele é discreto. Você pegar uma caixinha de som
e apertar esse botão aqui do mais, na física, é errado você falar que apertar o volume aqui mais, você está aumentando o som. Não é. A altura é mais agudo, né? Você apertar o mais aqui, né? Você diz que está aumentando o volume do som. Na física, você está o quê? Você está aumentando a sua intensidade, deixando o som mais intenso, mais forte. O abaixar o volume significa você o quê? Deixar o som mais fraco, reduzir a intensidade, tá? Vamos lá. Agora, bora. Bora. Como que eu vou calcular a intensidade? Como que eu vou calcular a intensidade do som? Cara, eu vou precisar primeiro de uma fonte sonora. E faz toda a diferença, né? Ser uma caixinha, né? Aquela que você emparelha o Bluetooth com 3 watts de potência, por exemplo, ou ser, por exemplo, um sonzão de um trio elétrico com milhões de watts. Então, a fonte sonora vai ter uma potência, né? Que é dada em watts. O segundo fator que eu vou precisar é de um ponto como referência. Faz diferença o meu ouvido está colado aqui ou ele está afastado, não é assim? O fone de ouvido é um bom exemplo. Ele aqui dentro do seu canal auditivo, ele dá um barulhão intenso, né? Você tira aqui, cara, é coisa de poucos centímetros, você já não escuta praticamente nada, não é assim? Então, você vai ter, imaginar um observador, né? E nós vamos definir que a intensidade do som é a potência dividido pela área. Mas calma, não anota essa equação não, que ela não é muito legal. Porque se eu pegar o 0,48 watts, qual área que eu vou dividir? Se eu dividir pela área do ouvido aqui, fica errado, tá? Nem todas as ondas que saíram daqui estão entrando no ouvido dele. Então, para mim poder pegar toda esta potência dos alto-falantes, o que eu vou fazer? Eu vou imaginar uma esfera envolvendo ele. Então, a distância que esse cara tá da fonte vai ser o raio da minha esfera imaginária. Então, quando eu pego a minha caixinha e vai som para cá, som para baixo, né? E nem todos os sons entram no meu ouvido. Eu não pego a área do meu ouvido. Eu estou a, por exemplo, 20 centímetros da caixa. Eu imagino uma esfera de raio 20 centímetros envolvendo ela. Então, tá? Essa potência sobre área, essa área é a área de uma esfera fictícia ou imaginária que envolve a fonte sonora, não é assim? Você vai lembrar dos meninos da matemática, que homens, hein? Que a área de uma esfera é 4πr², não é assim? Se fosse área do círculo, πr². Mas a área da esfera, bacana, é o quê? 4πr², né? A área da esfera é 4πr², vamos juntar os dois para você anotar. Então, como é que vai ficar a intensidade do som? É a potência dividido por 4πr². Aí, galera. Essa equação aí, ela é útil, galera. Já caiu no Enem, hein? Essa equação, ela também vale, cara, para radiação, tá? Cara, ó, essa luz aqui, eu tô jogando luz aqui na câmera, né? Não é assim? Então, quando os fótons saem, a intensidade, né? O poder desse cara de iluminar, intensidade é você pegar a potência e dividir pela área da esfera que envolve ele. Mano, ó. Alguma dúvida aí? Dúvidas, dívidas, decepções amorosas, tranquilo? Cara, fazer essa conta aqui é fácil, tá? Se eu usar, por exemplo, π igual a 3, ó, potência 0,48, 4, no π eu coloquei 3, o cara tá 2 metros, 2 ao quadrado, né? De boaça. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 4, 48. 0,48 dividido por 48, tira a vírgula de cima e coloco 2 zeros embaixo. Tá, vou colocar 2 zeros. É 48 dividido por 4.800. Tá? Quando eu fizer essa divisão aqui, vai dar 0,001 watt por metro quadrado. Se o resultado da conta for um número pequeno, aí é um som fraco. Se o resultado da conta for um número grande, aí você fala que é um som forte. O problema é que com esses números, galera, a gente não sabe se esse som tá barulhento ou não. A gente não sabe com esse valor se isso aqui é um som barulhento ou não. E a próxima aula nossa é aprender a calcular os decibéis. Aí decibel sim, tá? Isso aqui nós vamos aprender a transformar isso num número chamado decibel, ou nível sonoro.
E 001, a gente vai ver depois, galera, que dá 100 decibéis. Isso é equivalente a você estar perto de uma britadeira dessa, é uma barulheira infernal, tá? Então, quando nós calculamos a intensidade do som, geralmente nós encontramos números muito pequenos. E esses números muito pequenininhos não são muito bons para a gente utilizar. Então, teve um cara chamado Alexander Graham Bell, mesmo cara que inventou o telefone, que ele teve a ideia de comparar um som com um som mais fraco que nós humanos, em média, escutamos. Porém, essa comparação é feita de um jeito todo especial, dentro de uma escala chamada escala logarítmica. Relaxa, tá? Quem não saca de logaritmo é coisa de 5 minutos. Você já fica no nível Super Saiyajin Pro Evolution, a ponto de calcular os decibéis. Então, a intensidade, medir se o som é forte ou fraco. Potência sobre 4πr ao quadrado, tá? O que nós vamos fazer na próxima aula é pegar a intensidade de um som, fazer uma maracutaia com ele, fazer um arrumadinho, chamado logaritmo, e transformar ele em um número mais didático, tá? Isso aqui nós vamos chamar de 100 decibéis. Depois você vai ver que a conta você vai fazer de cabeça. Tá, beleza. Por quê, professor? Esse som aqui é um som muito forte, tá? Por exemplo, para esse nível aqui de ruído, o médico vai sugerir você ficar no máximo 15 minutos sem proteção auditiva. Então, quando um som é muito intenso, muito forte, ele pode começar o quê? A danificar a sua audição, te dar a sensação de dor, tá bom? Então, para facilitar a nossa vida, tá? A gente tem uma escala que nós vamos chamar de escala logarítmica, que permite calcular os decibéis. Mas isso é assunto para a próxima aula. Bora esse aqui rapidinho, meninos. Bora esse aqui, jogo rápido. Então tá aí. Ó, a figura mostra uma pessoa que se encontra a uma distância de 1 metro de uma fonte sonora. Vamos lá. Sabendo que no ponto onde este indivíduo se encontra, o som tem uma intensidade média de 0,01 watt por metro quadrado, use π igual a 3 e determine a potência da fonte sonora em watts. Eu quero saber quantos watts de potência sonora tem esse som. Cara, vamos lá. Potência é 4π, intensidade é potência sobre 4πr quadrado. Na intensidade, a gente coloca 0,01. Potência, eu vou descobrir 4, o π nós estamos usando 3. Ó que show. Ele está a 1 metro do carro. Vou colocar 1. 1 ao quadrado é 1. Multiplicar por 1, ó. Não ofende ninguém, né? Então tá aí. Vamos lá, galera. Ó, vamos multiplicar cruzado, tchuc, né? 1 vezes P é P, não é isso? E vai ficar 0,01. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 1 é 12, porém com 2 zeros depois da vírgula. Deu 0,12 watts. Professor, só isso? Cara, isso é o watt sonoro, tá? Quem mexe com música, né? A Nicole sabe, tem vários tipos de watt. Às vezes você tem uma caixinha de som de 50 watts, né? Que faz mais barulho do que uma caixinha de som de 300 watts. Tem watt PMPO, watt RMS, tá? Então é um lance mais complexo. É quem mexe com música que vai aprofundar com isso aí. Agora, vamos para a letra B, hein? Sabendo que o som mais fraco que uma pessoa pode escutar deve ter uma intensidade mínima de 10 a menos 12 watts por metro quadrado, a que distância da fonte sonora o sujeito deve se afastar para não escutar o som? Aí, bora. Galera, ó, no lugar da intensidade eu vou colocar 10 a menos 12. A potência aqui é 0,12, 4, o π é 3 e eu vou descobrir o R, que é a distância. Se esse maluco afastar do carro, o som vai ficando fraco. Se ele estiver muito longe, ele simplesmente não escuta o som, tá? Beleza? Então tá aí, ó. Vamos multiplicar cruzado aqui, não é assim? Cara, vamos lá, vamos desenrolar. Ah, pega o 0,12, dá um tapa na pantera e volta 2 casas com a vírgula. Aí fica 12 vezes 10 a menos 2. Por que você fez isso? É para cortar, porque lá embaixo tem um 4 vezes 3 que é 12, né? Então, cara, não vai dar linha na pipa aqui não, né? Esse 12 aqui tá morto, né? 4 vezes 3 é 12, então corta. Assim, cortei. Ah, então agora vai rolar. R ao quadrado vai para o lugar do 10 a menos 12 e o 10 a menos 12 vai para o lugar do R. Divisão de potência com a mesma base, pega essa potência e leva para cima, né? Só que quando tu leva o 10 a menos 12 para cima, ele fica mais 12.
Então, 12 menos 2, o R ao quadrado é 10 elevado a 10. Eu vou tirar o quadrado de um lado e colocar a raiz do outro. Raiz quadrada tem índice 2. Eu divido o expoente, que é 10, pelo índice da raiz, que é 2, né? 10 por 2. Então, o resultado é 10 elevado à quinta, né? 105 não, galera. É 10 elevado à quinta, né? 10 elevado à quinta metros. Ou seja, a uma distância de 100 mil metros, ele não escuta o som. O exercício me explicou, meninos, explicou. Ele quer saber a que distância o cara deve se afastar. Como ele já está a 1 metro do som, já está 1 para dar 100 mil, né? Ele vai ter que afastar 999.999 metros. Então tá aí. Cara, na prática é o seguinte, quando não tem alguma coisa fazendo barulho, né? E você se afasta dela, o som vai enfraquecendo, né? Beleza? Porém, galera, é coisa de poucos metros, tu para de escutar o som, porque vem outros ruídos e abafam, tá? Mas na prática, cara, para você zerar, deixar de escutar um som, você tem que estar muito, muito, muito distante de uma fonte sonora, tá? Porque o lance é esse quadrado que aparece aqui no raio, né? Isso tem a ver com um tipo de função chamada função exponencial, tá? Mas tá aí, vamos encerrar a aula aqui. Resumindo, esse exercício aqui, cara, foi um gancho para apresentar esse cara aqui, o I0. Então, o I0 é conhecido como intensidade mínima do som. Cara, você tá querendo escutar alguma coisa, né? Muitas vezes tu não escuta porque é abafado por outros sons, por outros ruídos, tá? Foram feitos estudos aí há muito tempo e o pessoal que mexe com o nosso aparelho de audição passa para a gente que o som mais fraco que nós escutamos, tá? Ele é chamado de o quê? De intensidade mínima. Então, o I0 é aquele som mais fraquinho que uma pessoa com a audição dentro dos padrões consegue escutar. E o valor disso daí é 10 a menos 12. Não tem que decorar isso, tá? Então, o som mais fraco que nós escutamos, I0, quanto que ele vale? 10 a menos 12. O que a gente vai fazer na próxima aula, galera, é comparar qualquer barulho com isso. Eu dou uma pancada aqui, ó. Você escutou um pá, não é? Eu vou comparar esse pá com esse som mais fraquinho que tem, o I0. Só que não é uma comparação simples, tá? Vai ser uma comparação dentro de uma escala logarítmica. O Alexander Graham Bell, ele decidiu comparar todos os sons que existem na natureza, que chegam no seu ouvido, tá? Com esse som de intensidade mínima. Porém, a comparação é feita numa escala logarítmica, que nós chamamos de decibel. Esse é o assunto para a próxima aula. Alguma dúvida aí? Alguém tem alguma pergunta? Dúvidas? Tá caindo a conexão, hein? Não? Então, próxima aula, galera, vamos praticar